Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo culto daqui, né, na capela que estava fechada há tantos anos. Mas vamos à palavra do Senhor, que é mais importante do que o lugar, né? Porque sem a palavra de Deus, isso aqui é só mais um espaço vazio. Ela pertence a Rapo, a essa igreja. Essa Bíblia, ela é de 1869 é onde ela foi escrita, né, foi impressa, e ela foi dada de presente para alguém aqui da igreja. Então, muito legal você ver que a palavra é a mesma, né? A palavra de Deus não muda. Mas é isso. Bom, há 2 semanas atrás eu comecei uma série de pregações que eu até tinha comentado para mim mesmo um dia que eu não era muito fã de séries de pregações, né? Mas, sei lá, eu aqui falando de uma série de pregações. Enfim, é algo que Deus realmente tem me incomodado nesses últimos meses. E na pregação da semana passada, da semana retrasada, eu falei sobre a série de pregações fala sobre caminho. E a primeira pregação, ela falou sobre do caminho, ou seja, aquelas pessoas, às vezes somos nós mesmos, que se sentem à margem do caminho. Ou aquelas pessoas que vivem uma vida religiosa seguindo algo que acha que é do caminho. Então, aquele homem da lei, aquele homem que tinha um bom conhecimento, ele achava que ele estava vivendo do caminho, né? Pela sua soberba, ele afrontou Jesus, né? Perguntando, mas mestre, E o tom de mestre era um tom de confronto, não era um tom de reconhecer que Jesus era o mestre dele. Mas o que eu preciso ter para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna, né? Então, às vezes, somos nós, vivendo do caminho, cheio de religiosidade, cheios de regras. Só que também essa história ela continua com o samaritano, o bom samaritano, que era um homem que estava passando por um caminho e tinha uma pessoa com muita dificuldade que estava ali, né, naquele local onde ele estava passando. E aquele homem que estava à margem do caminho, ele não era notado por ninguém. Passou ali levita, passou ali um pastor, e aí passa então um homem desprezível, passa um samaritano, um homem que Samaria era um lugar detestado pelos judeus. E Jesus usa aquela analogia para justamente um homem, um judeu, mestre da lei, e ele fala que foi o samaritano que parou, e não o pastor, e não o levita. Isso foi um confronto também, a resposta que Jesus deu. Só que Jesus ele usa uma técnica socrática. A técnica socrática ela traz a pergunta e não a resposta. Sócrates ele confrontava as pessoas com as perguntas. E Jesus usa isso. Fala, mas o que a lei diz, né? E aí o homem diz, não, aí ele cita lá Levíticos e Deuteronômio, né? O homem sabia da lei. E aí Jesus confrontando ele, então, traz à tona esses questionamentos, né? Que às vezes nós não sabemos quem é o nosso próximo. Ele fala, amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso daí é praticamente impossível. Você amar a Deus, amar seu próximo como a ti mesmo. Gente, sejamos francos, a gente não consegue fazer isso. Você está andando na rua, uma pessoa vai tomar um tiro, tem um cara lá com uma arma segurando o refém, você não conhece aquela pessoa, não sabe se ela é de direita, se ela é de esquerda, você não sabe que time que ela torce, você não sabe o que ela crê. E você fala, não, tira esse cara aí, eu vou no lugar dele. Você não sabe nem quem que é. Você abandona a sua família, abandona os seus filhos e vai lá no lugar do sequestrador. Você não ama o seu próximo como assim mesmo. A gente não consegue. Então Jesus sabia disso e confronta aquilo. É praticamente impossível a gente ter esse tipo de atitude. Então eu falei um pouco sobre isso, sobre aqueles que estão à margem do caminho. Às vezes nós estamos passando e não ignoramos e não entendemos bem quem é o nosso próximo. E hoje eu quero falar sobre aqueles que acham que estão no caminho. E aí, então, eu queria que a gente lesse juntos ainda o livro de Lucas. E o livro de Lucas, no capítulo 15,
nós vamos ler o Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, ele faz uma analogia sobre, Jesus ele fala sobre 3 parábolas. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala da moeda perdida, e ele fala do filho pródigo, que, digamos assim, um filho perdido. Então ele dá 3 exemplos de situações que se perderam no caminho. E é isso que eu queria falar também, sobre como a gente pode se perder ao longo do caminho. Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aí ele vai falar de uma outra parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram
a festejar o seu regresso. Vejam, 3 histórias. 3 histórias de situações que estavam perdidas. E quando eu estava preparando essa palavra já, e a gente começa a falar as coisas, o celular começa a ouvir o que a gente fala, e aí começa a aparecer temas sobre aquilo que você está falando, né? E um desses temas passou rapidamente ali no meu feed lá do Instagram, uma história sobre essas 3 situações. Eu achei muito curioso, e por isso eu quis trazer para vocês. E nessa história o pastor que estava falando, ele fazia 3 perguntas. O que vocês acham que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? O que vale mais? Ovelha, moeda ou filho? Filho, né? Mas vocês pararam para analisar que nessa passagem, nessas histórias, a ovelha, o pastor vai procurar, vai atrás dela. A moeda, a mulher faz de tudo para encontrar aquela moeda. Mas no filho, o pai não faz nada. Se o filho, que é o mais importante, o pai não faz nada, por quê? Isso eu comecei a pensar e veio bem de encontro aquilo que eu estava preparando. E eu vejo que a ovelha perdida, ela estava perdida. Então imagina que nós estamos nos reunindo, nós temos a nossa vida, o nosso convívio, os nossos amigos. Só que de algum momento na sua vida, aquele seu dia a dia, aquelas pessoas em que você frequentava, de repente você se dá conta que não está mais com elas. De repente você se dá conta que você está talvez num lugar estranho. Você não está mais no caminho que você estava seguindo antes. Só que isso não é uma coisa que você se dá conta na hora. Quando a ovelha se perde, ela não se perde num segundo para o outro. Provavelmente ela estava desatenta. Provavelmente nós, quando estamos na nossa caminhada cristã, a gente não percebe os pequenos detalhes que a nossa vida acaba nos colocando em lugares que não é aquele caminho que nós andávamos. E aí você, sem prestar atenção, levando o seu dia a dia de maneira talvez igual ao que você levava nos últimos tempos, você percebe que talvez você estava perdida. Só que eu acredito que aquela ovelha, ela não queria estar lá perdida. Ela não fez aquilo de propósito. Ninguém se perde de propósito. Se você está andando com um grupo de pessoas e em um dado momento você se perdeu, é que você ficou desatento. E por aquela desatenção, aquela ovelha se viu então sozinha. Mas nós temos um bom pastor. Nós temos um pastor que não desiste de nós. Mas o tempo inteiro Deus fala conosco e nos dá caminhos e nos dá direções para nós voltarmos para o nosso caminho. Só que tem horas que a gente não consegue mais. Tem horas que as nossas forças, elas nos impedem de voltar para o caminho. Porque às vezes a gente realmente está perdido. A gente não sabe o que fazer. Às vezes você está vivendo uma situação da sua vida que você não sabe, literalmente você não sabe. Você não está lá de propósito. Você não escolheu viver aquela situação. Você está como uma ovelha perdida, que você não sabe voltar para aquele lugar onde você estava, que você não está mais com aquelas pessoas que você convivia, você perdeu os contatos daquele irmão que você falava com ele todos os dias, e você está vivendo um momento de profunda tristeza, talvez. Um momento onde você está literalmente perdido. E você só se deu conta disso agora. Mas Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele vai até aquela ovelha perdida. Ele se importa com você. Ele vai até onde você está e traz você de volta. Coloca nos próprios ombros, porque você não consegue voltar mais. Você não tem forças nem para voltar pelo caminho que você estava. Talvez você está perdido há tanto tempo, com fome, com sede, que você não tem força. Então é aí que nós temos um Deus misericordioso, que não se esquece. Ele não se esquece de nada do que você está passando ou que você passou.
E aí ele coloca você de novo no caminho certo. Só que nós temos uma situação de uma moeda que ela não foi perdida num lugar desconhecido. Aquela moeda, ela não foi perdida no meio da rua. Aquela moeda, ela não estava num lugar totalmente desconhecido. Ela estava justamente no caminho daquela mulher. No caminho do dia a dia, talvez entre a cozinha e a sala, talvez entre o banheiro e outro cômodo. Ou seja, às vezes nós estamos vindo na igreja, nós temos uma vida onde nós conhecemos o que a gente está fazendo e nós estamos perdidos. Nós estamos indo um caminho conhecido, nós sabemos onde a gente está, só que a gente não se reconhece mais. E a única forma de nós nos encontrarmos novamente é quando a luz aparece em nossas vidas. Só que para isso, aquela mulher, ela quis buscar, ela foi atrás daquela moeda. Ela não fez aquilo de maneira ocasional, de estou andando aqui, achei a moeda. Aquela moeda, ela estava perdida dentro da casa que ela conhecia. Mas mesmo assim, ela precisou de luz. Ela precisou acender as luzes e ela precisou limpar a casa. Talvez ela precisou arrumar os móveis e arrastar os móveis. E só assim, quando a gente, dentro das nossas próprias convicções, mesmo conhecendo a nossa vida, mesmo conhecendo as situações que a gente está passando, às vezes nós temos que tirar os nossos medos de lado, trazer a luz para o nosso dia a dia e tomar uma atitude, porque ela quis buscar a luz. Ela não estava buscando aquela moeda no escuro. Não adianta você fazer a mesma coisa e você achar que o resultado vai ser diferente. Você precisa mudar aquilo que você tem feito para que você consiga encontrar aquilo que você busca. Não adianta nós acendermos as luzes, mas não olharmos embaixo dos lugares. A nossa vida em Cristo, ela está escondida nos detalhes. A gente precisa, para encontrar o nosso caminho, a gente precisa arrastar aquilo que nos atrapalha, tirar da frente aquilo que está bloqueando a nossa vida. E eu falo isso por mim mesmo. É muito difícil a gente reconhecer que a gente precisa mexer em coisas que a gente não gostaria de mexer. É muito difícil a gente querer ser transformado em Deus, mas não reconhecer que você precisa arrastar os móveis, que você precisa organizar a sua vida e você precisa trazer luz, porque senão as coisas vão continuar iguais. Aquela moeda, ela tinha algum valor para aquela mulher. Não sabemos o quanto aquilo representava para aquela mulher, se ela tinha outras posses, porque para uma pessoa uma dracma é uma coisa, para outra pessoa uma dracma não é nada, para um rei talvez não fosse nada, mas para aquela mulher poderia ser algo muito importante. Mas se a gente não tiver clareza, se a gente não trouxer a luz para as nossas vidas, para as nossas decisões, a gente não vai conseguir encontrar o valor que realmente a gente tem buscado para mudar de vida. E eu acredito que dessas duas histórias, nós temos dois exemplos diferentes. Uma é a ovelha, que não queria estar ali porque se perdeu. A outra é uma moeda que foi perdida dentro de casa. E nós temos uma outra história de um rapaz, de um filho. E aquele filho, ele decide por conta própria sair do caminho onde ele estava. Ele tomou uma decisão consciente que ele queria sair daquele caminho. Então, quando você toma uma decisão consciente, Deus ele respeita. Porque Deus sabe quem ele é. Nós é que às vezes temos as nossas dúvidas de quem é Deus na nossa vida. Qual a importância que ele realmente tem. E aí então, por isso que aquele homem que sai do caminho,
o pai não vai à busca dele. Mesmo ele sendo, dos 3 exemplos, o mais importante. O filho é o mais importante que nós temos. As crianças, como nós tivemos aqui, é o que a gente tem de mais precioso. Vocês largariam tudo para você sair você ouviu o seu filho chorando aqui, você vai sair e vai lá. Não vai pedir licença, não vai fazer nada, você simplesmente vai. Porque isso é prioridade para você. Mas aquele pai, mesmo vendo o filho sair, ele não foi, saiu correndo atrás dele. Porque o pai sabe o valor que ele tem. E o filho, quando decide por conta própria, o pai respeita. Quando você decide por conta própria sair e tomar outros caminhos na sua vida, Deus talvez te mande vários sinais, mas Ele não vai pegar você, impedir você de se jogar da ponte. Ele não vai pegar você e impedir de tomar as decisões erradas. Ele vai te dar todos os sinais para isso, mas Ele não vai fazer algo que você quer fazer. Vai mudar aquilo que você quer fazer. Eu creio que Deus pode fazer de várias formas. Pode usar pessoas, pode falar audivelmente para você, mas você é livre para tomar as suas próprias decisões. E aquele filho tomou a decisão. Só que o pai sabia que um dia esse filho ia voltar. E ele sabia que o caminho do filho não era aquele caminho que ele escolheu ir. O pai não está preocupado com aquilo que você perdeu, aquilo que você abriu mão. O pai está preocupado para que você volte para os caminhos dele. E voltar para o caminho não é fácil. Voltar para o caminho requer que você caia em si mesmo e perceba a besteira que você fez. Porque se a gente não perceber, se a gente não tiver o choque de realidade, a gente vai continuar vivendo. Se aquele rapaz estivesse vivendo feliz da vida, você acha que ele ia ter voltado para o pai? Às vezes a gente passa por situações da nossa vida que nós temos que, não vou dizer sofrer, mas a gente tem que ter um choque de realidade. E aí sim, quando a gente tem um choque de realidade, fala assim, o que eu fiz? Será que eu tenho orado e colocado Deus em primeiro lugar antes de tomar todas as decisões da minha vida? Será que quando eu saio dos caminhos que eu estou vivendo, foi Deus que falou com você? E aquele filho só percebe isso quando ele está no meio dos porcos, quando ele está vivendo da pior forma possível. Ele fala, eu estou aqui, vivendo e passando por isso, e meu pai lá. Aonde está o valor? Não é nos bens, porque os bens, tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas está debaixo do pai. O nosso valor está quando nós voltamos, sabe, para Deus. E a gente olha para Deus como um provedor. E não como um homem que vai nos dar bênçãos, dinheiro, mas como uma proteção. Para nós vivemos debaixo dos caminhos dele. E agora eu queria comentar sobre um outro momento, de um outro caminho. Um homem chamado Saulo, ele não vivia um caminho correto. Ele não vivia aquilo que Deus tinha para ele. Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Nós já pregamos sobre isso, já falamos sobre a história de Paulo. Saulo, depois que se converteu, foi chamado de Paulo. Saulo vivia atacando os cristãos, vivia perseguindo a igreja. E, diferentemente dessas 3 histórias que eu comentei aqui, o pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da moeda, o filho foi atrás do pai. Nesse caso, é o pai que está indo atrás de Paulo. Só que Paulo não tinha pedido, não estava no meio dos porcos. Paulo estava convicto do que ele estava fazendo era certo. Paulo estava indo para uma cidade chamada Damasco. E ao ir para aquela cidade, ele estava indo buscar uma carta que autorizava ele a matar mais, a destruir mais. Ele não estava indo para lá arrependido. Paulo tinha convicção de que o que ele estava fazendo era certo. Só que Paulo, no caminho,
encontra com Deus. E quando Paulo encontra com Deus no caminho, ele não estava passando por nenhuma necessidade. Paulo não estava pedindo para Deus falar com ele. Mas Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, ele tem um encontro de verdade com Deus. Só que aquele encontro só foi possível porque ele parou de enxergar com seus próprios olhos e começou a enxergar com os olhos espirituais. Vamos ler em Atos 9, do versículo 1 em diante. E é importante a gente reforçar que Paulo, ele achava que ele estava servindo a Deus. O Deus que ele acreditava. E ele fazia isso com tanta veemência, com tanta crença naquilo, que ele matava por isso. Então, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Tem algumas versões que falam que ele estava ainda furioso, que ele ainda estava disposto a matar. Então ainda havia dentro de Paulo a certeza e a convicção de que ele ainda tinha essa missão para cumprir. Ele ainda precisava matar. Ele não estava aqui arrependido do que ele estava fazendo. Quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus, nós vimos, meu Deus, esqueci como é que conjuga esse verbo. Nós vemos na igreja, vamos à igreja, não é bem esse verbo que eu queria usar. Quando nós viemos à igreja, viemos é passado. Enfim, só para dar uma acordada em vocês também. Muitas vezes nós vamos à igreja, e aí nós, mesmo assim, indo para a igreja, nós saímos e pensamos assim, isso não foi para mim. Isso não serve para mim, mas servia para aquele fulano. E aí você começa a vir para a igreja sempre achando que aquilo não é para você, que aquelas mensagens não são para você. Ou não necessariamente quando você vem para a igreja, às vezes você está lendo a Bíblia e aquela passagem não é, essa aqui não serve para mim, deixa eu abrir outra página. Não estou aqui criando uma religiosidade da questão da igreja. Mas quantas vezes Deus fala com você e você conscientemente, assim, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas vai ter um momento que você não tem como fugir mais. Seus olhos vão se fechar. E Deus vai falar com você, audivelmente, o que é que você está fazendo. Por que você está indo por esse caminho? Por que me persegues? Como ele disse para Paulo. Vamos ver. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, no versículo 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, na versão NVI fala isso, tem outras versões que não falam do caminho, os levassem preso para Jerusalém. O caminho aqui, algumas versões ele fala sobre a seita, né? Então ele falava que era seita, não sei se alguma Bíblia de vocês fala de seita. Mas ele está falando aqui de pessoas que estavam seguindo o caminho. Que caminho é esse? De Jesus, o caminho de Cristo. Então ele estava buscando uma autorização oficial, porque se caso ele encontrasse homens e mulheres que estivessem seguindo Jesus, ele ia matar eles lá em Jerusalém, não ia ser preso. E no versículo seguinte, na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, ele estava chegando com sangue nos olhos, respirando vingança, respirando sangue ali. De repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele não estava clamando, Deus, eu preciso de ajuda. Ele estava aqui com um coração de pedra. Ele estava aqui vivendo uma vida religiosa que ele achava que estava fazendo certo. E é aqui que talvez a gente se encontre. É aqui que talvez a gente está vivendo no caminho, porém, vivendo no caminho, mas ignorando os sinais, ignorando aquilo que Deus quer falar com você. Até o momento que Deus der um chacoalhão na sua vida. E falar assim, agora chega.
E Paulo chega nesse momento. No versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Levante-se. Vá para onde a palavra de Deus vai ser ministrada. Escute o profeta. Leia a Bíblia. Faça algo que não vai vir de você. Alguém vai falar com você. Alguém já tem falado com você. A palavra tem sido viva na sua vida. Você tem lido a palavra. Você tem escutado louvores. E a palavra está ardendo no seu coração. Mas você não percebe. Só que tem hora que você tem que parar e ouvir aquilo que Deus tem falado com você. E a única forma, às vezes, de Deus fazer isso é tirando algo que você acha que você tinha muito bem. Sua visão, sua audição, sua fala, seu trabalho, aquilo que você fazia com maestria. Paulo conseguia enxergar um cristão à distância, ia lá e matava. Sem visão ele não era nada. E aí então Deus ele tira a visão de Paulo, no caso Saulo. E aí então ele começa a olhar para dentro dele, entender o que está acontecendo. E ele fica cego por 3 dias. Acho que é o próximo que vai falar isso. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Para onde Paulo estava indo? Para Damasco, com uma carta na mão para matar mais gente. E lá em Damasco tinha um discípulo do caminho, tinha um discípulo da seita, tinha um discípulo de Jesus. E lá em Damasco, aquele homem chamado Ananias, o Senhor deu uma visão para ele. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu Ananias. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, cidade, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: peraí, deixa eu ver se eu entendi o que o senhor está falando aqui. Quero ver se é Deus que está falando comigo ou se eu estou caindo numa cilada. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. No versículo seguinte, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. No 15. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Aqui a gente, às vezes, escuta uma mensagem, escuta uma palavra, só que não é errado você falar assim: Deus, é isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo? É para eu ir lá mesmo? É para eu fazer isso mesmo? Porque às vezes vai ter coisa que Deus vai te pedir que vai te confrontar muito. Talvez você possa sentir que a sua vida esteja em perigo. Você pode estar perdendo algo, você pode estar desesperado, e você fala: Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque isso vai me colocar numa situação muito delicada. Se eu sair desse trabalho, o que eu vou fazer? Se eu terminar esse relacionamento, o que vai acontecer comigo? Se eu não tiver mais essa provisão, isso vai vir de onde? Hoje eu estava lendo de manhã a história de um homem, ai meu Deus, como é que ele chama? George, de 1800 e alguma coisa,
É um dos George, eu sempre me confundo. Tem o George Whitefield e tem um outro George. O George Whitefield é de 1700 e pouco. Esse outro George é de 1800 e pouco. Depois eu vou lembrar o sobrenome dele. Esse homem, ele é britânico. E aí, um pregador da palavra de Deus, aos 30 anos de idade, ele começa a adotar crianças. E ele abre um orfanato em Bristol. Só que esse homem era um pastor de uma igreja e ele não recebia salário. E ele falava, não vou receber salário, salário não é para mim. Tudo que ele vivia, ele e a esposa dele, era de 100% confiança em Deus. Como ele ia comer, como que ele ia pagar, ele não recebia salário. Uma coisa é você tomar essa atitude, casal, eu e a Tati, nós vamos fazer isso. Aí a Fernanda tá lá, bebezinha, e a gente fala, Fernanda, só que você tá nesse barco também, viu? Aí a hora que ela entra, como ela começa a ficar mais adolescente, fala assim, você tá nesse mesmo barco, você não vai ter nada, a gente tá aqui orando, ou seja, eu tomo uma decisão que vai impactar outras pessoas. E isso foi o que esse homem fez. Ele inicialmente adota 11 crianças. E essas 11 crianças, do mesmo jeito, não tinham provisão, eles não tinham condições de nada. E um dia ele estava ali orando de manhã, no café da manhã, e eles falaram, olha, vamos orar pelo café da manhã. A mesa vazia. Não tinha nada para comer. Vamos orar. E aí então eles oram. Eis que bate na porta, um homem, olha, minha carroça acabou de quebrar aqui, de leite, e eu preciso doar esse leite para você, senão ele vai estragar. E aí ele perguntaram para ele, George, esqueci o sobrenome, George, me diz uma coisa, por que você, como você faz para sobreviver? Sim, eu não faço nada, eu só oro. Esse homem, ele adotou, na vida dele, ele viveu até os 95 anos, ele adotou 10 mil crianças. 10 mil, sem receber salário, sem receber nada. E aí eu te pergunto, volta aqui por favor, na passagem que estava. No versículo seguinte, olha o que vai falar. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja, gente, esse versículo aqui para mim é um dos mais desafiadores e confrontadores do Evangelho. Paulo, todo mundo sabe quem foi Paulo depois disso tudo. Porque no próprio capítulo seguinte, no capítulo 10, ele já começa a pregar, já começa a falar, Só que vou dizer uma coisa para vocês. Servir a Cristo não é fácil. George Miller? George Miller. Pronto. É isso aí, eu estava confundindo. Não confundindo, mas eu não sabia o sobrenome dele. Eu confundo com os dois George. Que o outro George Whitefield, ele foi o que evangelizou nos Estados Unidos. Ele viajou mais de 13 vezes a navio. Esse George Whitefield foi um grande... Passou quase, um terço da vida dele dentro do navio. Ele que evangelizou George Washington... todos os estados dos Estados Unidos devem a conversão a esse homem. Esse cara aí, esse George Whitefield, ele era amigo, tinha problemas teológicos, mas eles eram próximos. Mas ele, que eu ia falar? Que ele pregava, ele chegou a pregar naquela época sem microfone para mais de 30 mil pessoas. Ele era conhecido como um homem que tinha uma voz forte. Mas o que eu estou falando desse homem? Não tinha nada a ver com esse homem. Eu acabei entrando nesse assunto. Mas, voltando para a questão da passagem, né? Então, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O Paulo, vejam, Paulo estava recebendo uma mensagem através de Ananias. Um homem que talvez poderia ser morto por Paulo. Só que, gente, servir a Cristo não é fácil. Vocês sabem como foi a vida de Paulo aqui. Todo mundo conhece um pouco da vida de Paulo. Servir a Cristo de verdade é abrir mão de muitas coisas. Não é... Eu quis trazer essa história porque esse homem ele abriu mão de bens materiais. E ele tinha como principal foco salvar vidas.
alimentar crianças, pregar o evangelho, sem nada. Ele morreu com 95 anos, sem ter dinheiro nenhum, sem ter bens nenhum, mas deixou um legado. Talvez a gente está cruzando com pessoas aqui que são tetranetos dessas 10 mil crianças que ele cuidou. Qual é o nosso legado? O que a gente vai fazer? Só que saiba de uma coisa. Servir a Cristo, você tem que pagar um preço. Porque não é fácil você servir a Cristo de verdade. Servir a Cristo não é uma vida de milhões de seguidores no Instagram, de pregações coach. Seguir uma vida é falar, olha, eu gostaria muito de falar para vocês aqui, vocês saírem daqui cheios, vamos sair daqui agora com a bênção nas suas mãos. Estenda a mão para cá e a mão vai cheia de ouro. Vai começar a descer aqui um brilho de ouro e Deus vai restituir 10 vezes mais, 7 vezes mais, 50 vezes mais. Servir a Cristo é talvez você reconhecer que você está andando perdido. Todo dia. Todo dia. Não pense que essa pregação é para aquele irmão lá que está perdido, que essa pregação é para mim, que estou perdido todo dia. Que a um segundo eu posso fazer uma besteira e acabar com a minha vida. Pode ser que não seja a minha vida carnal, pode ser que eu acabe com a minha vida espiritual. Um segundo que de repente eu ouvi uma palavra sedutora, ou que eu achar que vou ganhar, faço uma meia dúzia de 15, roubo um pouquinho, e eu sou que nem aquela ovelha, que aos poucos, sem perceber, quando eu me dou conta, eu estou perdido. Ou eu posso ser que nem aquela moeda que estava escondida dentro da casa. Eu indo para a igreja, eu tendo minha vida todo dia, mas mesmo assim, eu estou perdido. Porque eu não vou ter luz e não vou estar limpo, com as mãos limpas, um coração puro. Ou então eu posso ser esse filho perdido, que conscientemente fala, não, eu não quero mais isso, cansei. Cansei, esse negócio de ir para a igreja é chato, esse negócio de ler a Bíblia é chato demais, cansei. E aí, lá na frente, quando a gente estiver no meio dos porcos, eu falo, meu Deus, eu aqui passando por isso. Ou então eu posso estar andando conscientemente. É a besteira que eu quero fazer, vou matar mesmo, vou pecar mesmo, não estou nem aí. Mas aí Deus vai vir e você vai ter que pagar um preço alto. Talvez você não enxergue mais. Ou talvez você tenha uma vida que nem Paulo. Foi um homem fantástico. Um homem extremamente inteligente. Instruído pelos melhores professores. Tendo o conhecimento de grego, tendo o conhecimento de geografia, tendo um homem com um profundo conhecimento das palavras das Escrituras, mas acaba vivendo numa prisão, com frio, sem amigos, e pede uma capa, como vocês sabem, uma vez eu preguei sobre isso. Servir a Cristo não é fácil, mas eu garanto para vocês que se a gente não pagar o preço, a gente não vai viver o Evangelho verdadeiro. E seguindo, acho que não sei se tinha alguma outra coisa que eu... No próxima... Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo. Ele já não era mais aquele homem que matava, ele era o irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu quero te dar esse convite hoje, para que você volte a ver. Volte a ver que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo para você. Não importa qual dessas situações que você se encontra, dessas quatro situações que eu coloquei aqui. Você pode estar perdido como uma ovelha, você pode estar totalmente escondido como aquela moeda, ou você pode ser um filho rebelde, ou ainda está cego sem perceber. Não importa. Deus, ele sempre vai ter uma saída. Aqueles que o amam vão seguir, vão ouvi-lo, vão buscar. Ou você pode ignorar. É uma decisão que Deus não vai botar uma arma na sua cabeça e falar, toma a decisão certa.
Você é livre. Você pode sair daqui hoje e mudar a sua vida totalmente. Mas o mais importante é que você não faça isso só hoje. Porque as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, o nosso dia não vai ser fácil. Servir a Cristo não é fácil. Paulo teve linchamento, foi chutado de cidades, quase morreu, quase afundou, passou por um monte de coisa, mas ele nunca desistiu. E no final, no versículo seguinte, pega o Lucas de surpresa. Cadê o Lucas? Lucas! Sorry about that. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. No 19, e depois de comer, recuperou as forças, porque ele estava 3 dias sem comer e sem beber. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, gente, essa é a palavra de hoje. A segunda parte dessa série de pregações que eu quero falar sobre caminho. Eu acho que algumas dessas situações podem ter alguma aplicação para a sua vida. Mas se nenhuma dessas tiver aplicação para a sua vida, saiba só de uma coisa. Jesus, ele tem te acompanhado, ele sabe o que a gente tem passado. Mas não se esqueça de permanecer no caminho. Somente estando no caminho com Jesus é que a gente consegue passar por essas situações, a gente consegue avançar na nossa vida e superar os desafios que vão continuar e vão ser muitos. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor Deus, neste momento, Pai, colocar as nossas vidas, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, estar vivendo uma vida, Senhor Deus, que não seja uma vida de mentiras, Pai. Que não seja uma vida, Senhor Deus, aonde nós estaremos vivendo um caminho, Pai, que nós nem sabemos onde nós estamos. Nós queremos dar as mãos para o Senhor, caminhar junto com o Senhor. Pai, se por algum motivo, Senhor Deus, alguém aqui ou qualquer um, Pai, que em algum momento das nossas vidas nós nos afastamos, Pai, dos Teus caminhos, nos ajude, Senhor Deus. Busque, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, recolha cada um aqui, Pai, que tem vivido, Senhor Deus, dias distantes do Senhor. Que tem vivido, Senhor Deus, momentos que podem estar perdidos dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias vidas, Pai. Ou podem ser, Senhor Deus, pessoas que tomaram decisões conscientes de fazer certas coisas, Pai. Mas hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, vai aparecer para Paulos, para Saulos, para homens e mulheres, Senhor Deus, que estão caminhando, Senhor Deus, uma vida cristã, mas que muitas vezes não se deram conta, Pai, que estão caminhando para caminhos errados. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor abra os olhos espirituais de todos que estão aqui. Abram os olhos espirituais daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Abram os olhos espirituais para que nós possamos ver, Pai, que o Senhor tem um plano maior, para que nós possamos continuar, Pai, servir ao Senhor, servindo ao Senhor, sem pedir nada em troca, sem fazer exigências, barganhas, mas simplesmente servir porque nós te amamos, porque nós queremos, Senhor Deus, caminhar contigo, Pai. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.